Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Saúde com Propósito, onde a nossa saúde será sempre o propósito. Estamos recebendo hoje a doutora Paula Camposan Doria, psiquiatra, uma super mãe que vai contar um pouco da história de vida, e também bem acompanhado, como sempre, com o doutor Paulo André e a doutora Luana Karamalak. Tudo bem? Como Tudo estamos? bem. Tudo muito bem, muita alegria hoje poder contar com as orientações da doutora, a questão do nossa não palpável, né? Aquela coisa interna que preocupa tanta gente, que incomoda a vida de hoje em dia de tantos, e a doutora vai dar esclarecimentos para a gente. Obrigada, doutora Paula, por ter aceitado o convite e por falar desse tema que é tão importante, né, para nós, que é sobre a nossa saúde mental, como o doutor Paulo falou. E a gente precisa muito abordar, né, sobre isso cada vez mais, porque a nossa saúde ela é uma tríade e, com certeza, sem a saúde mental não tem a saúde física. Então, obrigada por estar aqui. Obrigada a vocês pelo convite. Eu já adorei o nome, Saúde com Propósito, então acho que tem tudo a ver com a linha que eu acredito, né? E realmente hoje vamos tirar dúvidas sobre essa parte tanto integral, né, da saúde física, saúde mental, quanto dúvidas assim que eu acho que as pessoas têm, maneiras alternativas de tratar, né, o quadro depressivo, ansioso e prevenções, né? Acho que a gente pode abordar muita coisa aqui. Beleza. Bom, iniciando, né, como sempre a gente gosta aqui no nosso podcast, para você contar um pouco assim da sua história de vida, né? A questão da maternidade, que acho que foi o que te alçou nas redes sociais. A gente estava até conversando que muitos acreditam que a doutora Paula é psiquiatra infantil, né? Muitos, até pessoas aqui bom perto. esclarecer. Eu já ia... Até pessoas próximas. Eu já ia fazer perguntas apenas sobre psiquiatria infantil, mas não. Nas redes sociais, a doutora Paula fala muito sobre maternidade, sobre os trigêmeos, mas é psiquiatra de adultos, né? É isso mesmo. Bom, eu queria ser anestesista, já contei essa história, ele já escutou, né? Durante a faculdade eu queria ser anestesista, e eu só não fui por causa do dia a dia, né? Eu tenho uma irmã que é 10 anos mais velha, que é dermato, e a minha irmã falou, eu já estava com a inscrição em mãos para assinalar ali a anestesia, e a minha irmã falou assim, mas como que você quer estar daqui a 10 anos? Aí eu me imaginei, né, 10 anos, com um filho no colo, né, nem meu sonho mais louco eu não imaginei. E aí eu falei, nossa, é mesmo, né, eu vou ter que dar plantão e assim, pouca flexibilidade de, sei lá, se eu quiser ficar um ano fora, enfim. Eu comecei a pensar isso, falei, não, eu acho que eu vou para a psiquiatria. Mas eu gostava muito de estudar sobre a psiquiatria, mas eu não gostava da prática. Eu falava, eu acho muito triste. Eu gostava de centro cirúrgico, aquela bagunça, todo mundo tirando saco, colocando apelido, quem vai entrar no bolão da Mega Sena, né, o fulano trocou quem de vai iPad, fazer o cafezinho, né? Quem vai fazer o cafezinho, não sei o quê, enfim. Eu achava legal aquele clima, né? Daí eu falei, nossa, não tem nada a ver com psiquiatria, porque daí você fica sozinho, dentro de uma sala, entra um chorando, sai... Minha ideia. Entra um chorando, sai outro chorando, entra um chorando. Eu falei, nossa, mas tudo bem, eu gosto de teoria, eu vou ficar... Né, vou dar um jeito de ficar na parte teórica. A sua concepção inicial até era essa, que igual a gente brinca, né? Dissociando ou que é o médico de louco, que perdeu um pouquinho isso já, né, apesar das brincadeiras, mas muito relacionado com essa questão da depressão, que a pessoa só vai na hora da depressão e da prescrição, ou você já tinha essa noção também, né, dessa gama que a psiquiatria poderia te oferecer e o que você iria encontrar ali, né, na especialidade? Não, para falar a verdade, não. Eu realmente tinha essa visão por causa dos estágios, né? A gente passava, enfim, em hospitais psiquiátricos, no CAPS. Então, para mim, aquilo era psiquiatria. Eu imaginava que tinha um cenário um pouco diferente no consultório, mas eu não imaginava que teria o cenário que hoje eu tenho no meu consultório, que é muito prevenção, pessoas querendo amadurecer, pessoas querendo... que tem casos na família e aí não quer adoecer, pessoas com dificuldade de mudar de estilo de vida e querendo, né, mudar e manter uma constância, enfim, nem sonhava. Então, eu pensava, como eu gostava da parte teórica, eu pensava em fazer perícia. Aí, pronto, eu resolvi a minha vida, porque eu tinha estudado, né, a psiquiatria,
e esse contato teórico, e faria perícia, então não teria contato com essa coisa da doença em si, né, mental. E aí, assim, eu fiz direito junto, né, quando eu estava no 3º ano de medicina, eu comecei direito. Na verdade, eu comecei direito, parei, fiz medicina, aí no 3º ano eu voltei e fiz os 2 juntos. Aí no R1 eu terminei o 5º ano do direito, fechei tudo para perícia. Fiz R4 de psiquiatria forense lá na USP e fiquei 4 anos só fazendo perícia. E aí, estudando sobre perícia, essas coisas, porque tem muito, assim, a gente tem pouco dado, né? Por exemplo, a gente ia pro sistema penitenciário. A gente tinha lá o prontuário, né? Que a gente não é bem um prontuário, do preso, e a palavra dele, só. Então, são muitos poucos dados. E aí eu comecei a me interessar em estudar mais pelo comportamento humano, que na minha ideia a psiquiatria me daria isso, mas é um pouco focado mais em doença, né? Prevenção então, nem se falava, né? Não. Pior que não, vou procurar um psiquiatra para prevenir algo, não, né? De jeito nenhum. Aí eu comecei a me interessar pelo comportamento humano, assim, eu comecei a fazer umas perguntas, mas todo mundo que, sei lá, mata a mãe, tem um problema mental mesmo, será que, como que é o caráter, como é que ele se desenvolve, enfim, eu comecei a estudar filosofia, essas coisas. E aí eu comecei a ter uma luz, assim, na psiquiatria clínica, porque eu comecei a pensar, poxa, tem solução. Eu achava muito limitado, assim, bom, se não antidepressiva, a pessoa melhora até ali. Esquizofrenia, parabéns, vai morrer desse jeito, você, né, dá um remedinho para ele não matar ninguém. E não tem mais o que fazer. Mais ou menos assim, transtorno de personalidade, puxa, infelizmente não tem o que fazer. Sabe, eu achava meio desanimador. E aí, estudando mais a fundo essa parte filosófica e sociológica, que eu gosto dessa parte de humanas, né? Tanto que eu fiz direito. Acho que medicina, psiquiatria quase que é um braço, assim, mais humano do que biológico, né? Na verdade. E aí, eu comecei a ver luz, assim. Falei, então muita gente, né, daria para fazer outras coisas além do remédio. Mas nessa época eu estava pensando muito nessa outra parte, assim, de desenvolvimento de personalidade, de caráter, de temperamento, essas coisas que eu estava estudando nessa época. Aí eu comecei a fazer a parte clínica, voltei a fazer a parte clínica, largando perícia aos poucos, tal. Aí eu engravidei. Ai, que legal, eu engravidei. Eram 3, né? Trigêmeos, nem nos sonhos mais loucos eu não imaginei, mas eram 3. E aí eu falei, meu Deus, eu já tinha esse interesse. E aí eu comecei a pensar, eu não posso errar, né? Eu escuto muita gente falando assim, no primeiro eu errei um monte, aí no segundo foi mais tranquilo. Eu pensava, um psiquiatra para me ajudar. Falei, eu vou atrás de um bom psiquiatra. Os professores todos. Aí eu falei, não, eu tenho que acertar. Então, eu vou aprofundar, já era um tema que eu me interessava. Então, eu comecei a interessar muito nisso, assim, como se desenvolve uma personalidade, até que ponto o meio influencia, ou a pessoa já nasce, né, com isso pronto ou não. E se influencia, quem influencia? São mais os pais, a escola? Eu queria entender. Claro que muitas dessas perguntas a gente tem uma resposta fechada, né? Mas, enfim, eu comecei a estudar mais isso pensando na educação dos filhos. E aí, quando eles nasceram, e nisso eu já estava mais na parte clínica. Quando eles nasceram, eu fiz no Instagram, não tinha, para poder postar foto, que eu estava lá na loucura, e minhas amigas, manda uma foto. Falei, gente, eu vou fazer esse trem que eu já posto uma vez, todo mundo vê de uma vez, né? Só que é curioso, né? Interessante. Então, acho que as pessoas foram interessando. E eu também comecei a colocar exemplo. Eu lembro um dia que estava todo mundo gritando de chorar, os 3 berrando. Vários dias, né? Mas esse especialmente. Eu liguei o chuveiro para dar banho, pareceu assim, tirou com a mão. Assim. Eu liguei, tudo, parou os 3. Eu falei, gente, olha só, o banho é calma. Aí eu psiquiatra, né? Começa a filosofar, né? Será que eles sabem que dali vai vir alguma coisa que depois vem uma maia, né? E essa sequência calma? Ou será que tipo um ruído branco? Do sono, né? Ou ruído. Ou será que é o ruído? Enfim, comecei a me perguntar, mas eu falei, gente, coitada, quantas mães devem estar sofrendo com isso? E o filho delas também vai Vamos ficar ensinar elas a ligar o chuveiro. Vamos ensinar a ligar o chuveiro. Olha o tipo da dica. Altamente científica. Uma base, assim, mas total. Você falou, mais humano que tudo, né? Mais humanas que biológico. Uma amostra de 3 pessoas, mas outras 3 pessoas. 100% lá em casa. Aí eu comecei a falar isso. Gente, eu liguei, eles se acalmaram. Acho que uma tentou e aí caminhou para outra, aquela coisa. Daí a coisa foi crescendo como maternidade. E como eu estava totalmente afundada nisso mesmo, né? Estudando sobre, enfim, personalidade, desenvolvimento, eu achei bom, né? Comecei a compartilhar esse tipo de conteúdo.
Mas hoje eles estão quase 7 anos, vão fazer mês que vem, né? 7 anos. Teoricamente, 7 anos é a idade da razão, então muito de tudo isso que eu estudei finaliza com 7 anos, né? Depois dos 7 já tem muita coisa formada, o meio, as coisas influenciam um pouco. Então, aí eu acho que é hora de dar um novo passo, por isso que eu estou assim, né, mais focada, porque eu não quero servi-la, eu quero que mais que ela me sirva, né, a rede social. Então, eu quero que ela caminhe comigo. Agora eu estou em outro momento, né? Então, agora eu quero, né, falar mais dessa questão de amadurecimento, porque é isso que eu acho que, no fim para uma boa educação, sempre que eu ensinava alguma coisa, alguma técnica, eu via que a maturidade da mãe influenciava mais do que o próprio conteúdo em si da criança, né? Daquela técnica, daquilo. Birra. A mãe não tem paciência para colocar uma coisa em prática, que eu falava, por exemplo. Não, fica lá do lado, deixa chorando, mas fica ao lado, para ele entender que você não aprova, mas que você está ali para qualquer coisa. Enfim, eu não tenho paciência. Então, enfim, a maturidade, né, do educador. Do educador, né? Aí eu comecei a estudar sobre como amadurecer, então, um adulto, né? Que já era mais a minha área, mas aprofundei mais ainda. Então, assim, eu tenho estado nesse momento, assim, mais de maturidade, dessa coisa de integrar a saúde física, né? Com a saúde mental, com a espiritualidade, né? Enfim, olhar para a pessoa inteira, né? Sim. Que é o que a gente deveria ter feito desde sempre. Desde sempre. E dá para ter saúde física sem ter saúde mental? Não sei se eu estou, assim, tenho um viés. Puxando a sardinha pro seu lado, né? Mas, na minha visão, não. Eu também acho. É impossível, assim, né? Na minha opinião. Não sei o que vocês acham. Exatamente. Justo, a gente abordou algumas vezes, até teve alguns episódios de pacientes, né? Falando sobre saúde mental. E daí eu falei, olha, quando aparecer uma psiquiatra ou um psiquiatra, a gente vai poder explorar novamente. E justamente porque a gente vê que muitas das limitações da saúde física, elas estão correlacionadas com a saúde mental e que a gente não evolui, a Luana como nutricionista, o Paulo como médico, eu como dentista, a gente não consegue ter a adesão do paciente, mudança de estilo de vida, se a saúde mental não estiver... Equilibrada. Né? Realmente é um dos pilares da saúde integrativa, né? E do bem-estar geral. É enxergar aquela questão, o ser humano como um todo. Que é a proposta também multiprofissional, multidisciplinar. Próprios desequilíbrios mesmos, né? Bioquímicos podem acontecer de uma má saúde mental, né? O nosso intestino mesmo pode ser completamente... né, prejudicado se a gente está, sei lá, com estresse, né, um mau gerenciamento emocional, né, aumento do leak gut, enfim. Uma via de mão dupla, uma né? via Intestino de mão e dupla, cérebro. exatamente. Né? E qual que é o impacto, na sua opinião, do mundo moderno, das telas, na nossa saúde mental, na das crianças, dos adultos? Eu vejo hoje em dia a gente está vivendo em vários mundos ao mesmo tempo, né? E eu sinto que estamos mais adoecidos, né? Exatamente. E disponíveis, né? Mas não estamos disponíveis. Enfim, é uma coisa muito ambígua. E toda ambiguidade, ela é adoecedora para o nosso cérebro. Se você acredita numa coisa e está fazendo outra, você tem um princípio, está fugindo daquele princípio, mais cedo ou mais tarde, né, a gente vai adoecer. Mas, além disso, esse hiperestímulo, nossa mente foi até acompanhando até um certo ponto, e a gente estava comentando até, a gente acreditou e ainda acredita que é capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né, que dá conta e bem feito, que pode ir adiantando, né? Já vou mandando que eu vou adiantando e não sei o quê. Se criou uma cultura de, acho que, tanto o acesso à informação... tornaria o ser humano mais produtivo. E eu acredito que o corpo ele não estava preparado. A mente, o corpo, realmente, esse excesso de informação, a gente vê, né, que a gente estava comentando também. Outra questão importante é nós enxergarmos a psiquiatria como algo preventivo, né? Enxergar um pouco, não apenas quando tiver, igual como... vamos na nutricionista para melhorar o estilo de vida, no cardiologista para fazer um preventivo. Hoje a gente vê muito isso, a questão se as pessoas puderem enxergar uma hora a psiquiatria como algo preventivo também. Não esperar chegar no fundo do poço, né, com um quadro de depressão
ou começarem a aparecer distúrbios, transtornos, para depois procurar. Né? Porque a gente vê que não sei se o meio, a doutora pode estar falando, a sociedade, esse excesso de telas e informações. O estilo de vida, né? Também, estilo de vida. Cobranças que geram mais ansiedade, porque querendo ou não, sempre se falou do estresse, né? O estresse, o homem das cavernas, ele foi, vamos dizer, o que sobreviveu foi o estressado, né? O calminho, o tigre comeu, né? Não sobreviveu. Mas até que ponto esse excesso de estímulos tem moldado essa nova geração, a nova sociedade? Depois o Dr. Paulo também tem que lembrar de abordar a questão das novas gerações que têm feito uso de medicamentos, né? Então, falar um pouquinho para a gente o quanto o meio tem influenciado essa questão de alteração na percepção da saúde mental das novas gerações ou até das nossas gerações. Porque também. a gente vive, parece que numa geração de cobrança no sentido, tem que dar conta. Não, mas você tem que dar conta disso, você tem que dar conta de tudo, né? E aí isso vai gerando ali nossa, se você faz algo ali que você, nossa, isso aqui não deu, nossa. E para a mulher também hoje isso é muito presente, né? A mulher é muito cobrada. Eu até já vi várias matérias assim, sobre a síndrome da Mulher Maravilha, né? Que ela tem que ser mãe, ela tem que ser esposa, ela tem que trabalhar, ela tem que estar bonita, ela tem que, né? Eu acho, de encontro a isso que você está dizendo, você acorda às 6 horas da manhã, abre lá, a fulana já correu 10 quilômetros, já limpou a casa, já organizou a casa igual uma organizer. Né? Fez homeschooling com o filho, alfabetizou 5 crianças, deu comida para 3 cachorros. Então, né? Aí a mulherada fica... Enfim, mas além dessa comparação, né, que a gente está brincando aqui, mas ela existe e nós somos seres... relacionais e comparativos. A gente quer ser melhor, né? Isso é bom, né? Até certo ponto. Mas esse excesso de estímulo, ele vai deixando a gente hiperalerta. Então, a gente fica o tempo todo esperando alguma coisa, se vai tocar, se vai, né? E isso, ao longo prazo, desregula tudo. Aumenta o cortisol, enfim. Você altera toda a parte hormonal, o eixo, tudo. Então, esse hiperestímulo é extremamente ruim. E eu penso assim, como que a gente faz, né? Não tem jeito, não tem como. Hoje eu não vou ter celular, né? Eu conheço uma pessoa no mundo que, assim, quase não usa. Meu sogro. Meu sogro, mas ele tem 80 anos, ele pode. Né? A gente não pode, tem que ligar no fixo. Oi, sogro. Ele atende, coisa mais linda. Mas a gente, né, não tem como. Esse luxo. Eu acho que a gente precisa se policiar para colocar blocos no nosso dia, né? Então, um bloco de trabalho, entrei em casa, acabou. Isso aqui é trabalho, né? Querendo ou não, se a gente né, não cuidar, ele é trabalho, continua. Então, eu vou me distanciar de tudo que é trabalho, de certa forma. Dividir em blocos. Eu tô lá, tenho que tentar esquecer. Tem mães, né, que falam, nossa, eu tô lá, eu fico pensando, será que é meu filho, não sei o quê. É necessário fazer esse exercício de, óbvio, você deixou num lugar seguro, com uma pessoa segura, com um plano se acontecer uma catástrofe, né? Tá tudo certo. Dentro disso, esquece. Então, a gente precisa blocos e tentar colocar o nosso... Foco no momento. No momento, onde a gente está. Não querer nem resolver o problema que está lá, nem fazer a lista de compra de onde que está, né? Porque tudo vai tornando ruim. Inclusive as relações amorosas, né? Porque eu tenho muita paciente que fala, nossa, eu tô lá, né, namorando meu marido, começa a pensar, meu Deus, eu esqueci de responder o fulano. Isso é péssimo. Aí não dá para você orientar, naquele momento, ela não fazer isso. Precisa aquilo precisa abranger toda a vida, porque é um hábito, né? Então a gente precisa mudar esse hábito como um todo. Isso que você comentou, né, de olhar o ser humano como um todo, o que eu observo muito, né? A Luana estava comentando do intestino e tal. Vira um ciclo, porque assim, ele vai no reumato. O reumato falou, tem que fazer atividade física, mas ele está com depressão. Eu até vi um videozinho hoje, uma caveira, assim, com aquela carinha de caveira assim mesmo, sabe? Aquela roupinha toda preta. Numa esteira, assim. Aí, meu médico mandou eu fazer exercício a todo custo, mesmo eu com depressão. Porque a depressão é justamente a doença da energia. A pessoa tem pouca energia, assim como o hipertímico tem muita energia. Então, a pessoa não tem energia. Só que ela precisa fazer, é um dos tratamentos. Ela precisa se alimentar melhor. Como é que eu mando um deprimido que ele não está conseguindo tomar banho e ir na nutricionista para ela poder passar um cardápio? Mas eu preciso, como é que ele vai melhorar sem triptofano? Então, é uma loucura. Eu falei assim, gente, na verdade, tratar
olhar a pessoa como um todo e você conseguir hierarquizar para aquela pessoa como é que vai ser. Um ex-atleta, ou talvez para ele é melhor começar pela atividade física assim que melhorar um tico dentro de casa, dar 3 corridas. Enfim, sabe assim, individualizar, além de olhar aquele como um todo, olhar ele como único, né? Eu quero dizer. Porque aí a gente começa... a gente tem hoje uma área de atuação, né? Não é uma especialidade, aquela medicina do estilo de vida, que ajuda muito nisso, né? Da gente ter esse olhar e conseguir traçar um plano de mudança de vida para aquela pessoa. Então, isso eu acho que ajuda muito, porque, enfim, eu preciso que ele coma, eu preciso que ele faça atividade física, eu preciso que ele melhore o estresse, né? As pessoas falam, mas não tem como melhorar, Durma, né? Você não conhece meu trabalho, meu chefe, você não conhece minha sogra, você não... Mas não é o meio, é como eu reajo ao meio, né? O fato não importa tanto quanto a minha reação diante do fato, né? Tem 2 pessoas aqui, se acontecer uma coisa, ele reage de um jeito, eu reajo do outro, né? Então, a forma como a gente encara o estresse é diferente. Quanto mais linear a gente ficar, independente do que aconteça no mundo, é o ideal, assim. Então, acho que é nisso que a gente tem que caminhar. Você comentou essa coisa da gente ficar com atenção ali, aqui, em 2 coisas e tal. Tem um estudo que eu vi recente que fala do tamanho do teto, da altura do teto, e o nível de aprendizado das pessoas. Então, a pessoa que estuda em uma escola, né, numa sala de aula, enfim, que tem um teto mais baixo, o aprendizado era menor. Uma das teorias é que ele ficaria com a atenção dividida, ainda que inconsciente, que teoricamente poderia cair a qualquer momento aquele teto. Então, essa atenção dividida reduziria isso. Aí eu penso, é um teto e uma coisa inconsciente. Imagina a gente que está consciente, né, lendo um livro, esperando o telefonema de não sei quem, pensando o que tem que comprar e tal. Sai tudo mal feito, né? Tem um meme, eu até já postei várias vezes. Eu sou fulano, eu sou guitarrista de uma banda, sou médico, sou publicitário, sou não sei o quê, sei lá, ele fala 1000 coisas. Sabe como que eu faço tudo isso? Faço tudo mal feito. Aí ele se joga. Mas assim. É isso. Exatamente. É isso. Bom, é igual essa questão do ambiente também, é até engraçado. Eu mudei de casa porque eu achava o pé direito muito baixo. Agora eu não sabia por que eu estava agoniado naquele ambiente, né? Me sentia preso ali. Eu não sei se a gente fica mais perto do teto, né, Paulo? E a gente Dá uma certa fobia. Está vivendo tudo ao contrário, né? Durante o dia que o sol está iluminando, a gente está tudo escondido, dentro de escritórios, dentro de apartamentos, dentro de casa. À noite, que o sol se põe, a gente acende todas as luzes. Tela. Até tarde, né? Então, assim, está tudo muito atrapalhado, avesso, né? A cultura sempre não aparece só no nosso comportamento, né? Ela vai aparecendo em todas as questões. Essa cultura da inversão é real, né? Por exemplo, assim, né? Naked Cake. Ele é inverso. Alguém inventou dele ser cobertinho, todo bonitinho. Aí vem um ser humano e descobre ele de novo. Né? Que mais aquela cadeira Barcelona. Antes, né, a gente não via a ferragem, né, a estrutura da cadeira. Aí vem um ser humano, fez uma releitura, parece toda a ferragem, isso é chique. Vem outro que pendura uma banana e coloca um silver tape. Enfim, mas esse já é outra questão. Mas essa inversão, e a gente vai acostumando com essa inversão bem devagarzinho, né? Só que o nosso organismo não. Não acompanha, né? Não acompanha. Aí falando um pouquinho, voltando àquela parte que a gente ia comentar, Paulo, sobre os alunos, né? Sobre o seu período de professor, que era uma realidade que você já tinha visto, isso, né? Hoje... E agora a gente acredita até que é maior, né? A questão do uso dos psicotrópicos. Né? Exatamente. Fui professor universitário por um tempo e lá, durante esse tempo, nós fizemos uma pesquisa de quantos alunos usavam psicotrópicos. E, à época, chegamos à conclusão de que 70% dos alunos de medicina utilizavam psicotrópicos. É muita coisa. E, comentando com a doutora, ela disse que acha que hoje é ainda mais, né? Ou aquele que, se não chegar próximo dos 100%, aqueles que, pelo menos, eventualmente faz uso. De alguma coisa. Né? De alguma coisa para ajudar a dormir melhor, ou algum psicotrópico. Seria o ambiente que está influenciando muito mais Cobrança, para desencadear a esse uso. competitividade. Exato. Isso, o estilo de vida. O estilo de vida, E né? também
na minha visão, um limiar à tolerância um pouco Diminuído. mais baixo, né? Toda essa facilidade que foi tendo, né? Nossos pais tinham que levantar... Quando surgiu a televisão, né? Tinham que levantar para trocar canal, enfim. Esperar, a gente é dessa geração, esperar tocar a música que gosta na rádio, então vai desenvolvendo a paciência, né? Para gravar bem no momento. Aguardar o desenho do dia seguinte. Que me chama muito Naquele atenção. horário, a minha pequena, quando passa uma propaganda, ela já... Papai, não quero pouca banda. Então, ela já não... A gente esperava O imediatismo, para saber né? quem matou o Det Reutemann. O imediatismo hoje, se minhas filhas aguardam 5 minutos a mãe chegar para buscá-lo na escola, já é um absurdo. Nossa, pai, fiquei esperando 5, 10 minutos. Gente. A visão de tempo mudou. Embora você mexa no celular aqui, passa meia hora, resolve um monte de nada coisa. e passou rápido. Então, eu acho que esse imediatismo também, na minha percepção, faz procurar soluções mais rápidas, né? Então, por exemplo, eu atendo um estudante. Eu acho que eu tenho TDAH. Todo mundo acha que tem TDAH, né? Hoje em dia, Todo mundo né? tem um pouco Todo de TDAH mundo. hoje, né? Até porque realmente a gente está hiperestimulado e tal. E como você falou, o que sobrou do Homem das Cavernas foi o estressado, né? E também sobrou o hipervigilante, né? O que olhava para todos os lados para ver se vinha alguém e tal. Então a gente tem esse perfil. Parece que todo mundo tem um pouco, né? Todo Hoje em mundo dia. tem um pouco. E o estilo de vida nosso está deixando pior. Então as pessoas não estão lendo livro muito. Quando vai ler, fala, nossa, eu não consigo ler uma página e tal. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, se ele não vem desde lá de trás, durante o desenvolvimento neurológico, não é TDAH, é um hábito, né? Um estilo de vida. E aí eu falo, não, tudo bem, vamos avaliar e tal. Ainda que seja, né? Vamos supor, a pessoa fez um psicodiagnóstico, é TDAH, legal. Mas vamos tentar primeiro uma mudança de estilo de vida, ninguém quer. Ninguém quer. Porque é mais fácil tomar uma medicação, né? Então, é raro as pessoas que querem. É muito raro. Na verdade, são as pessoas, às vezes, mais velhas que querem tirar, então procuram e aderem bem, né, à mudança de estilo de vida. Mas as pessoas mais jovens, normalmente, não, já passa remédio logo e tal. E a mudança do estilo de vida é o que verdadeiramente dá Impacta, resultado né? mais palpável, não é verdade? A gente observa que quando... Isso em tudo, né? No emagrecimento é assim, nas Inclusive, doenças essa questão do psiquiátricas. imediatismo e emagrecimento é um ótimo exemplo. Né? Exato. Principalmente a mulherada, né? É pra ontem, não é nem pra amanhã, é pra ontem. Até quem não precisa emagrecer, Até quem né? não precisa. A distorção Exata, da da imagem. da imagem. Exatamente. E esse imediatismo, assim, além de fazer que a pessoa queira um remédio para as coisas, ela quer resolver problemas com remédio, que daí é outro cenário que também é ruim. Então, sei lá, alguém morreu, toma remédio para dormir. Ou tampar o sol com a peneira. Passou não sei o quê, toma um remédio para... Tem um concurso, toma um remédio para estudar. Então, vai medicalizando a vida. Para dormir, para acordar, para namorar, para estudar. É isso mesmo. Para emagrecer. Pra ficar calmo, pra emagrecer. Isso, aí um Ozempiquezinho. E aí eu noto apelido, sabe assim? Um Ozempiquezinho perto do verão. Não, eu fiz uma testozinha, mas... Verdade. Não é tão pequenininho assim, como você tá achando, mas tudo bem. Vai dar uma desregulada maior do que você tá imaginando. Mas, enfim, aí a pessoa começa isso, medicalizar a vida. Então, diante de um problema, ela já pensa num remédio, já pensa numa medicação. E você acha que nós, médicos, temos alguma influência nisso tudo? Ou a nossa escola médica tem alguma influência em medicalizar tudo? Eu acho. Eu também. Eu acho. Até, enfim, a forma como é montado o ensino... Como nós Brasil, aprendemos, nos Estados né? Unidos, acho que até é pior. O meu chefe de residência falava assim, se você quiser curar, por exemplo, esquizofrenia, muda dos Estados Unidos para a Europa. É o único jeito de curar, porque lá é mais rigoroso os critérios diagnósticos e nos Estados Unidos, daí uma alteração, fechou o critério aqui, pronto, Então, lá, né, enfim, por ser mais criterioso, ele brincava assim. Ou seja, a gente tem escolas mais
nesse sentido, e a gente foi muito ensinado a isso, né? A curar a doença, a resolver problema, a tratar, a passar remédio, né? Pouco ensinar, pouco prevenir, pouco... Para Até porque isso, dá mais toma trabalho. isso. Para isso, toma isso. Sintoma Pra esse, aquilo, sintoma esse. né? No máximo, assim, reunirem uma síndrome, né, e tratar a síndrome. Mas, assim, essa questão, né, de prevenção que a gente está comentando aqui, é trabalhoso, né? É trabalhoso fazer isso no consultório. Com certeza. Você fazer a É pessoa... uma educação, né? É, Você tem que educar o paciente. Tem que Ele tem que educar. estar disposto. tem que acompanhar. Você tem que ter uma equipe, né? Eu tenho isso muito claro. Quando eu não tinha, o resultado era muito menor. Uma equipe para monitorizar. E aí, você combinou com a doutora que você ia dormir, sei lá, 10 horas essa semana. Deu certo? Porque se esperar um mês, né, a coisa se perde. Então, é trabalhoso, você precisa de uma equipe com perfis diferentes. Por exemplo, essa pessoa que faz esse acompanhamento, ela tem que ter um perfil mais coach, mais motivacional, mais, enfim, que identifique problemas ali, que consiga ajudar. Mas eu acredito que a nossa formação, né, foi muito voltada para tratar doenças. Exato. E nessa linha, eu queria que você contasse também sua experiência pessoal, de que em que momento também você começou a olhar para você, o que te despertou Eu ia perguntar a isso buscar agora. a questão da saúde integrativa, né? Ou medicina integrativa, medicina do estilo de vida. Em que momento isso te chamou a atenção e você falou, olha, isso aí pode ser interessante, Pode dar certo, né? é uma abordagem diferente da que você ou teve em algum momento alguma abordagem na residência, ou foi justamente como autodidata você foi atrás para começar a correlacionar essa questão da saúde mental na saúde integrativa, medicina integrativa, e se alguma experiência sua pessoal também te motivou a isso? Normalmente tem, né? Sempre tem um bichinho que pega a Sempre gente tem, né? primeiro. Mas desde na residência eu tinha um professor que ele falava de psico, neuro, imuno, endocrinologia. Como é tudo junto, né? A parte hormonal, neurológica, imunológica. Isso é popular, a gente sabe, né? Eu passei um estresse, aí peguei uma gripe, que minha imunidade abaixou. Todo mundo sabe e é verdade. Então, aí ele falava muito disso. E eu já fiquei com esse olhar mais amplo, assim, digamos, né? Te despertou, né? Me despertou. Eu pensava assim, é porque a gente pensa emoção, uma coisa subjetiva. Como é que ela pode alterar a imunidade, que é uma coisa objetiva? Tem interleucina, né? Como é que pode ser isso? Enfim, aí já me despertou esse olhar mais integrativo, de uma certa forma. Não tinha esse nome, né? Mas de uma certa forma. E aí, vendo no consultório que eu tinha uma limitação muito grande, porque se você for pegar, são pouquíssimas opções terapêuticas de remédio, eu tô falando. Poucos antidepressivos. Provavelmente a gente conhece, né? Você, por exemplo, conhece todos. São poucos. Então, a gente tem pouca opção ali, eles não são muito superiores um ao outro, enfim. E aí eu queria mais, né? Eu queria realmente melhorar. Eu não queria que aquela pessoa Ficasse dependente do remédio. Ou então assim, melhorei Paliar. da depressão, né? E eu pensava assim, essa pessoa daqui a um ano vai estar aqui de novo. E é verdade, porque se não tiver mudança de estilo de vida, sem querer jogar praga em ninguém, tá, gente? Daqui a um ano volta, recidiva, não tem jeito. Então eu comecei a pesquisar e tentar entender qual que era essa ligação e comecei a me interessar pela integrativa. E vendo assim, por exemplo, não existe alguém que tem fibromialgia que não tem um transtorno mental. Alguém já viu? É impossível. Não tem, né? O psicossomático Fortíssimo. forte demais. Tem as doenças reumatológicas em geral, né? Enfim. Aí tudo isso começou a me despertar, eu comecei a estudar, né? Conheci o Arthur Lemos, comecei a estudar com ele. Ele fala muito sobre essa parte da saúde mental, eu gosto muito do jeito que ele fala. Ele fala assim, como essa parte integrativa como um complemento. Sim. É o que ele defende, assim. Então, ele acha que tem que, quando necessário, né? Ele não é psiquiatra, ele fala, o psiquiatra passa a alopatia, a gente ajuda nessa parte para talvez reduzir dose e tal. Enfim, eu gosto dessa ideia. A gente usa até bastante o termo integrativa, Paulo, porque assim, pelo SUS é regulamentado até práticas integrativas e complementares em saúde. Acho que por isso que o termo integrativo acaba sendo mais bem aceito,
até por uma questão em relação à regulamentação, né? Existem várias abordagens e nomenclaturas que a gente sabe que não são especialidades, mas termos como funcional, a regenerativa, né? Longevidade, estilo de vida. Mas a gente acaba muitas vezes usando bastante, e muitos colegas vão usar o integrativa, porque vão estar sempre relacionados com as práticas integrativas e complementares, como uma alternativa terapêutica. E um complemento, né? Um complemento. É um termo que eu achei interessante, um professor que deu uma palestra sobre o uso dos canabinoides, né? Porque ele falou, não é terapia alternativa, é alternativa terapêutica, né? E complementar, né? Porque quando fala terapia alternativa, o pessoal vai puxando ainda mais para canabinoide, algo... aí você já... alternativa, né? Já liga o Bob Marley ali. Liga umas luzes, um incenso, tá, uns cristais, aí o pessoal já vai, Cristal, né? O trabalhando. pessoal já... A mente aí já viaja, né? Exatamente. Mas é exatamente esse termo que você falou que eu acho que faz sentido, né? De usar como um complemento, muitas vezes. E eu acho que, às vezes, isso que dá uma queimada, né? Porque algumas linhas radicais, tipo, não, suspende tudo e vamos passar magnésio. Gente, é meio bizarro para a gente que está há anos, né? Fazendo outra coisa. Então, né, eu acho que... O equilíbrio, né? É um equilíbrio. De fato, pede exame, olha o que está faltando, repõe. É outra vida, assim, né? Quando a gente aprende sobre isso. Eu tenho uma senhora que era bariátrica, né? E aí não melhorava. Chegou para mim, pediu exame, B12 baixa, fiz injetável. Ela falou assim, doutora, esse foi o melhor antidepressivo que eu já tomei. Eu não sabia que existia antidepressivo injetável. Oh, meu Deus! Melhorou a depressão, né? Que não era, na verdade, depressão. Mas, enfim, então eu acho que eu comecei a me interessar, né, mais nessa linha. E aí, em 2019, eu acho, eu tive um quadro obscuro, assim, não sabia se era... Sabe, tem até uns memes, eu não sei se é cansaço, se é burnout, se depressão, TPM, enfim, X. Maternidade, se é frescura, também tem essa hipótese. Mas, enfim, tive um burnout, comecei a lançar muito curso online, né, enfim, me desgastei. O que eu fiz? Eu assumi a parte online, não larguei nada. Né? Continuei atendendo o consultório, continuei com 3 filhos, continuei com a casa. A gente tem esse costume. Parecia que era uma coisa que dava fazendo no intervalo, assim, né? Entre uma coisa e outra. Mas é um emprego de 12 horas diárias para mais. Enfim, aí gravava curso à noite, né? Ficava até de madrugada gravando curso. Tava na cara que ia dar ruim, né? Mas tudo bem, a gente tem que passar para aprender. E aí eu tive esse quadro. E de lá para cá, aí veio o Covid, né? Tive Covid também. E nunca mais eu achei que eu fui a mesma. Eu falei, gente, mas o que será que aconteceu? Eu melhorei, enfim, tô funcional, normal. Mas, assim, a mesma em questão de memória, de energia. Disposição. Nossa, muita energia, disposição. Então, aí você pensa, será que é veieira? Porque pode ser. Tá chegando, né? Não sei. E aí, isso começou a me incomodar. Aí eu procurei um médico para avaliar essa parte da integrativa, né? Então, faz uns 4 meses que eu tô tratando. Inclusive, um dos diagnósticos que eu já recebi, você pode falar melhor do que eu, porque eu sou paciente dele, né? E aí eu precisei fazer uma... explica melhor. Bom, já que a doutora abriu a possibilidade, a gente trabalha com uma linha, né, de diagnóstico de cavitações. O pessoal popularmente comenta sobre NICO, mas o termo é um pouco mal utilizado, porque NICO ele é como se fosse uma neuralgia induzida por cavitações osteonecróticas, né? O que a gente trata mais, as cavitações, o FJOJ, né, é quando há uma deficiência de formação de tecido ósseo no local, gerando gorduras que podem estar produzindo, e muitas estão correlacionadas, né, com uma inflamação crônica. E isso aí vai gerar e associar muitas vezes em pessoas que têm problema autoimune, uma doença autoimune pode estar correlacionado. Vamos dizer, a gente fala da teoria do copo que estava cheio, né, e faltava só aquilo para transbordar. E também outras questões como fadiga e cansaço crônico, né? Então, nesse caso, daí a gente diagnosticou e realmente confirmou e está se encaminhando. Em breve a gente vai
temos que finalizar o tratamento, né, doutora? Mas em breve a gente vai estar finalizando para reduzir mais um estímulo inflamatório que é correlacionado com essa parte odontológica também. E nisso, a doutora até não tinha, mas muitos casos em que pacientes que não têm a melhora fazem a soroterapia, mudam o estilo de vida, porém ainda tem focos de infecção dentários. E daí nisso é preciso também, justamente, vai eliminando, porque tem a questão do eixo intestino-cérebro, Sim. mas se fala muito hoje também do eixo que, no caso, é Total. boca, intestino, cérebro. Sim. Ali tem o leaky gut, o leaky gun e o leaky brain. Né? Uhum. Então, é aquela tríade que a gente tem investigado e que foi nessa linha que a gente está fazendo o tratamento. Então, realmente, foi dessa forma até que a gente acabou se conhecendo e está cada vez mais estudando o caso da doutora. É o famoso não ver o corpo sem a boca, né? Exatamente. Exatamente. É Um ser humano sem boca. E nem uma boca sem E cérebro. nem Exato. boca sem corpo. Né? E nisso, essa linha da medicina, né, que não sei se, no caso aqui no Brasil, eu ouço mais correlacionar com o Dr. Lair Ribeiro, né? Sim. Até acredito que o médico que está tratando a doutora, se não me engano, foi de uma turma próxima sua, Dr. William. William Araújo. Ah, da minha turma. O William. Da minha turma da pós. Foi justamente assim que acabou cruzando os caminhos. Mundo pequeno, né? Pequeno. E olha só, quando, vou colocar, sei lá, não é nem muito, uns 3 anos atrás, eu cogitaria de um paciente meu, né, que está queixando de cansaço crônico, que pode ser o dente. Né? Ou a região em que foi feita a extração. Porque muitos casos em que até hoje eu tenho já alinhado com uma equipe aqui, tanto da parte de exames de imagem quanto exames de o histopatológico. E os colegas falam, olha, mas da onde que você tirou, né? Já tem estudos de mais de 20 anos, né? Dr. Johann Lechner, né? Bucco. Na Europa é muito estudado isso, mas realmente aqui no Brasil ainda se estuda, muito pouco. Né? A gente tem que participar de grupos específicos de estudo para aprofundar sobre a técnica. E assim, justamente como a Paula já vinha fazendo a suplementação, e é uma cirurgia que você tem que, o paciente já está nesse processo e você otimizar a cicatrização. Desinflamado, nutrido. Exato, mudar a alimentação para poder ter uma boa cicatrização. Senão o que vai acontecer? Recorrência. Né? Se simplesmente só for, vamos só retirar o foco e o paciente não está suplementado, não está bem nutrido, aquele defeito de cicatrização vai ocorrer novamente. E a gente vai ter aquela persistência dos problemas. Né? Então, assim, um exemplo claro, pessoal, de como, né, tem a ver toda essa integração. Até a gente estava comentando, no pós, a gente tem uma dificuldade de comer, né? Claro, desesperada. E ele falava, não deixa de comer, porque aí você vai ficar desnutrida e aí, né, vai dificultar a cicatrização. Problema, né? Tem que ser por suplementação, mas é fundamental. Muitos pacientes até eles veem, eu tenho que ir em jejum na cirurgia. Eu falei, não, pelo contrário. Você não vai fazer o quê? Você não vai beber na véspera, tomar álcool, né? Que a pessoa fala, como eu vou tomar antibiótico, vou aproveitar para tomar uma garrafa de... O brasileiro tem que ser estudado. Não tem, né? Pelo amor de Deus. Eu acho que a maior dificuldade... Tem de tudo. Às vezes, o doutor opera mais ainda, deve escutar mais quando vai fazer o risco cirúrgico, né? É a preocupação com tomar. Posso vou beber? ter que ficar... Quando eu posso voltar a beber? Quando é de psicotrópico, então, deve ser uma pergunta frequente. Nossa, eu tô muito mal, não consigo sair de casa e tal, sem entrega receita. Mas eu posso beber com esse remédio? Eu tô muito mal, mas eu posso beber com esse remédio? O brasileiro tem que ser estudado. Outra coisa que me chama muito a atenção, voltando para a nossa área, a área da saúde, eu li um trabalho que hoje os médicos, a expectativa média de vida dos médicos é menor do que da população em geral. Ou seja, se não me engano, a população em geral, 73 anos, masculina, e o médico, 68. Do anestesista é mais pior baixo ainda, né? claro, não dorme, né?
Então, é mais uma vez para a gente mostrar como realmente impacta nosso estilo de vida, uma boa qualidade de sono, um gerenciamento do estresse na nossa saúde. E quem deveria dar o exemplo, quem cuida, não está cuidando de si próprio, né? É verdade. Deve ser. Mas, assim, eu acho que é interessante também a gente comentar aqui que é um processo, né? Às vezes, a pessoa acha que então, hoje eu vou dormir melhor, vou comer melhor, né? Não tem como. Até porque o nosso organismo tem uma capacidade limitada de adaptação ao novo. A gente não consegue absorver muita coisa nova. Tudo de uma vez, né? Não tem como. Então, por isso que eu digo, acho que tem que ser feito um planejamento. Sim, né? A pessoa, concordo. vamos focar agora no teu sono. Isso. Aí, enfim, a pessoa dorme, sei lá, meia-noite. Aí a pessoa fala, hoje eu vou dormir 9h30. Não vai dormir Não 9h30. vai. Do nada. Se dormir às 11h30, já Não teve uma é? evolução. Opa! Daqui a um tempo, vamos ver se eu consigo baixar para as 11. Eu tenho uma vitória para contar. Ó. Eu tô tomando banho frio. De De manhã, sem ligar o aquecedor. Aí, Isso essa aí. daí foi culpa do Paulo. Olha, Uma culpa De manhã, positiva. não, é uma conquista, porque eu achava impossível. Primeiro era o tal do jejum intermitente. Nossa. Que eu também, quando a Luana me passou o jejum, eu falei, não, isso daí não é coisa de Deus. Esse Bruno não é o mesmo Bruno, tá? Esse Bruno que você outro. conhece é outro Meu Bruno. banho frio agora tá tranquilo. Todo estresse agudo, ele é bem encarado pelo nosso organismo, tá? É diferente do estresse crônico, mas o estresse agudo, o banho frio, o jejum intermitente, a sauna, tudo isso faz uma mobilização no teu intracelular, ativação de telomerase, de sirtuínas, comunicação entre núcleo e mitocôndria, isso tudo que vai alongar seus telômeros e melhorar, aumentar a sua Ativar longevidade. chaperones né? também. Isso, ativa as chaperonas, que são as proteínas do choque térmico. É. Né? Então, é nisso que a gente... E quando a gente fala em longevidade, não é viver mais. É viver mais e Com melhor. qualidade, né? Né? É viver que eu viva 80 anos, mas viva Bem, né? até os 80 anos quase muito bem e adoeça para morrer. Verdade. Né? Tem até um ditado africano que eu fui ver, eu acho que eu já comentei isso aqui uma vez, que diz que eu espero que o dia que a morte te encontre, ela te encontre vivo. Né? Porque hoje em dia, com 40, 50 anos de idade, nós já temos pessoas dependentes de medicamentos, E às vezes dependentes até de antes, né, cirurgia, Paulo? exatamente. Né? Vai viver metade da vida doente, se tratando com remédios. E não é nada legal isso, né? E além da Todo parte mundo de- refletindo, né? Mas esse Como que ela é- me encontrará? pensando. Mas falando nisso, a parte da saúde mental, e que também a gente já tocou na parte, para você é muito importante, a parte espiritual. Tava vendo o escapulário. Eu escondo, ele aparece. Eu tenho deixado o meu também, que é menorzinho. Acho que é porque a gente está precisando ver É isso. Mas se quiser falar um pouco também dessa parte que você falou, que é muito, às vezes, além de toda essa parte teórica, né, dos estudos, tem também para você uma grande influência espiritual nessas mudanças, na questão do ensino, como é que é, da criação dos seus filhos, da educação. E eu até estava pensando, é bom que ela tenha um teste que são 3, né? Então daí ela pode fazer assim, se só der certo com 1, já era. Se der certo com 2, vamos lá. Se deu certo com os 3... Dá certo. Der certo, Dá só certo. dá com homem, se não der com a menina, né? O Verdade. problema é da menina. Então, Né? Tem variáveis. tem uma amostra excelente. Boa, Na é. verdade, Uma boa Tem. amostra. Na O N- verdade, eu o acho N que do cada um é estudo- único, né? Cada um é único e nem sempre o que vai dar certo com um vai dar certo com o outro. Né? Até a maneira de falar, né? Tudo bem, eu posso falar e eles escutam e talvez obedeçam ou não. Mas se eu conseguir individualizar, né? Porque se eu falar muito fofo, ele não faz. A outra, se eu falar um pouquinho mais, ela fica chateada, né? Cada um tem um. Então, Reage de uma forma. o outro é mandão, então eu não posso falar, vai lá. Tem que falar, o que você acha de talvez, quem sabe, você vai guardar seus brinquedos. São Perfil de gêmeos, cada um, mas né? cada um tem o seu temperamento, você já Tem. identificou. Tem bem assim, definido desde sempre. Claro que ainda eu não sabia qual era exatamente, mas eu sabia que era muito diferente cada um dos 3, né?
A menina é muito tranquila e os meninos são... E não é de menina, né? A menina é tranquila. Não, tem uma sobrinha que não é tranquila. Então, é realmente da pessoa. E isso que você comentou, a gente estava falando, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Então, eu sempre falo assim, a pessoa chegou lá com depressão. Eu falo, olha só o que nós vamos ter que fazer com você. Hoje mesmo atendi uma pessoa que toma remédio há 7 anos e foi lá porque queria ver se dava para começar a reduzir ou não, ou enfim, se estava tudo certo. Aí, eu estava explicando. Então, a parte do corpo, a gente tem que olhar neurotransmissor, né, que é o remédio que está tomando, hormônio, vitamina D, vitamina B12, cobre, zinco, alumínio, ferro, tudo isso, né? Aí, a parte alma, que na verdade é o psiquismo, assim, né? Então, aí a gente tem que olhar temperamento, personalidade, história de vida, caráter, tudo isso faz parte, né? A gente pode trabalhar aqui, pode trabalhar em terapia, dependendo da complexidade, né? E a gente tem essa parte de espírito, que pode ser uma espiritualidade, não uma religião, ou pode ser uma espiritualidade qualquer, enfim, não importa. A psiquiatria, fé, né? ela vem estudando muito isso. Como a fé melhora o prognóstico de doenças em geral, principalmente as doenças mentais, melhora muito. Então, se a gente conseguir colocar, assim, aqui dentro da crença da pessoa, né? Independente de qual seja, até porque não é nosso papel, né? Na verdade, não é nosso papel abordar espontaneamente, assim. Então, eu sempre tento explicar isso aqui e a gente aborda, né? Dependendo da abertura que a pessoa tem para aquilo ou não, enfim. Mas, sempre que possível, eu tento casar com isso, porque não tem como ficar bem se a gente não tiver com todos esses equilibrados. Porque eu tenho vários... Lá na clínica, a gente tem muito atleta, né? Por causa do meu marido. Tem vários atletas que essa parte de baixo aqui tá maravilhosa. Perfeita, hormônio voando, tudo maravilhoso. Mas aqui em cima... Então, assim, nenhuma muito boa, ela pode... Sabe, ela não compensa a outra se ela estiver maravilhosamente boa. Então, realmente, a gente precisa disso. Até porque, assim, traz uma mudança de comportamento. Você pensar que tem, enfim, que tem um propósito, né? O nome do podcast traz uma mudança de comportamento. Se eu estava conversando esses dias com uma pessoa, eu falei assim, olha, eu admiro, por exemplo, uma pessoa, um homem fiel que não tem religião, porque ele é fiel, porque ele é. Porque ele é. Porque ele acredita. Por moral dele. Por moral. Que é o mais admiro. difícil. Eu também. Difícil. Agora, um cara também bonito, quem tem a religião mas eu digo assim, ele tem outro olhar. Porque né? seria mais difícil, né? Ele pensa, poxa, né? Vou pagar por isso, alguém tá vendo. Mas São mais princípios éticos e morais, que era a base da filosofia grega, né? Que a gente via e que é mais difícil. Parece que a pessoa, se não tiver a religião para ter uma questão punitiva, freio, né? É um freio. A religião, parece que as pessoas precisam da religião para botar limites. Como se fosse isso, da legislação e da religião. Para frear, para justificar escolhas éticas e morais que deveriam ser naturais, né? Exatamente. Por limite, que isso guia o comportamento, então a pessoa baliza as escolhas dela muito, né, a partir disso, então acho que é muito importante abordar a espiritualidade e tal, por esse motivo, né, porque a gente está falando de comportamento, se o comportamento é balizado, né, e também, assim, para a gente prospectar, né, a religião também faz isso, né? Essa prospecção, dependendo da religião, até depois, né? Da morte. Então, isso traz também uma mudança de comportamento, uma esperança ou não, uma mudança de visão ou não. Por exemplo, também tem estudos, né? Inclusive, eu estou revendo esses estudos, que o luto de uma pessoa que tem uma fé, o luto de uma pessoa que não tem uma fé é outro. Exatamente. Porque eu fico pensando, gente, deve ser desesperador. Você perder uma pessoa, eu perdi meu pai agora faz, não sei, 15 dias. Você perder e pensou assim, acabou. Essa pessoa morreu, vamos lá fechar o CNPJ dela, fechar a empresa, né? Dividir os bens dela aqui, coloca uma sacolinha, acabou. Deve ser um desespero, né? Agora, uma pessoa que tem uma fé, né? Que pensa, poxa, para onde que ela foi? Né? Aquilo lá traz um conforto. Ainda tem um contato, porque se você acredita que está em outra dimensão, tem um contato, né? Eu posso conversar. Sim. Se você acredita que acabou, enterrou, acabou, né? Não tem como ter um contato. Então, acho que deve ser muito duro. Então, até isso, assim, por exemplo, eu atendi essa semana uma pessoa que queria se preparar para a morte do pai. Não sei se ela ficou sabendo e se comoveu. O objetivo dela foi esse, para ir para consulta? Olha de só. fato está em vias de acontecer, né? O pai está doente e ela muito apegada e tal.
E é interessante que a pessoa fala assim, não, mas você não tá entendendo, é que eu sou muito apegada. Eu falava, eu também era do meu pai. Eu te entendo. Não, é que não, o seu não é. Então tá. Então não é, né? Eu entendo Sim, que sim, né, sim. é o que a pessoa tá vivendo ali. E aí, o negócio era esse, assim, como eu vou me preparar para o que, né, vai acontecer com ele daqui a pouco. Aí muda tudo. Eu preciso saber disso, o que ela acredita que vai acontecer, porque a condução, eu vou ajudá-la na condução de qualquer forma, mas para guiar, né? Então, até a gente é muito incentivado a não tocar em assunto de religião na escola médica, né? Que isso é proibido, né? Não sei se é exatamente proibido, mas isso não é interessante. Mas eu acredito muito que em a pessoa trazendo aquilo, a gente utilizar aquilo a favor do tratamento, né? Até para amadurecimento, que hoje é meu volume maior no consultório, ajuda muito. Então, acho que essa coisa que a gente está falando de ver como um todo é o que fecha. Tem um neurologista, não sei se vocês conhecem o Dr. Denis Birman, conhece, Paulo? Muito legal o Instagram dele. E ele teve um vídeo que ele explodiu, assim, de visualizações e tal, virou uma febre, que era onde ele explicava o que acontecia no corpo quando a pessoa começava a orar. Né? O que acontecia com a mente dela, com o físico dela, enfim, com os batimentos cardíacos, enfim, quando ela simplesmente fazia esse movimento e se curvava e se ajoelhava. Melhorava a oxigenação do corpo, melhorava os batimentos cardíacos regulavam. Os impactos físicos disso. Os impactos físicos. Olha, só da pessoa se prostrar, né, colocar as mãos, tal, se curvar, independente do que ela, né, for fazer, da prece, né, cada um chama como quer, da oração, da reza. E esse vídeo viralizou. É bem legal depois de assistir, sabe? Então, assim, a gente vê se de você já mentalizar e acreditar em algo, quanto que também isso impacta positivamente na saúde. Né? Tem a questão do luto também, de como a gente lida com isso, para quem acredita em algo, tem uma certa fé, mas também na saúde, né? O quanto a gente pode melhorar fisicamente só da gente se conectar com algo, independente, né, de quem acredita no que, né? É o que na cultura indiana tem a questão do yoga, da meditação também, que vem, né, para acalmar, para diminuir um pouquinho essa angústia, né? Que a religião traz isso também. Conexões neurais também. A questão de meditação, a religião, eu me sinto muito conectado na oração. Né? Eu também. Então, é algo que tranquiliza, que justamente você sente todo o corpo. Né? E ajuda nisso, geralmente, quando, no meu caso, pacientes que vêm com a questão de apertamento, tensão, bruxismo, né? Falo, e aí, como que dá para trabalhar essa ansiedade? Ah, mas eu já estou tratando com o psiquiatra, né? Geralmente só a medicação. E tem que ir um pouquinho além, né? A gente, claro, não quer balizar, né? E falar, mas comentar, né? De buscar essas outras alternativas. Acho que até é importante, até para... a gente já está meio que chegando às considerações finais, para estar passando o recado para as pessoas diretamente. Que entender que o psiquiatra não pelo menos nessa linha que a gente entende, acredita, né? Acredita também entender que o psiquiatra ele pode muito agir preventivamente e que não é só passar receita. De remédios, né? De remédio, também. no caso, que vai também, e a questão reforça o recado, que se não mudar o estilo de vida, vai voltar para o consultório. É exatamente isso. E o psiquiatra, eu não consigo trabalhar sozinha. Por exemplo, não tem como, eu descobri que não tem como ter uma saúde mental se alimentando mal. Então, eu digo a longo prazo, né? Sem fazer uma atividade física adequada, enfim. Então, aquilo que eu buscava na anestesia, que é ter bastante gente, tá? Agora eu tenho de novo, não estou mais solitária no consultório. E é isso, eu acho que a gente precisa se conscientizar que o estilo de vida, ele vai levar a gente para enfim, né, uma vida boa ou não. E que a mudança dele precisa ser gradual para que ela se sustente. Então... sem radicalismo. Sem radicalismo. Talvez alguém tenha assistido. Ai, que legal, me animei, vou começar. E ela não se sustenta. Então, o que sustenta? Peso, perda de peso. Quem perde muito peso, de repente, não se sustenta. Reganho. Então, é exatamente isso, fazer um plano. Eu gosto, eu não sei se foi o William que falou, e eu escutei, que o pessoal trata a vida como se fosse uma corrida de 100 metros e ela é uma ultramaratona. Então, fala assim, nossa, não, mas pode pôr o chip. A fulana colocou, tem 2 anos, está ótima. Gente, 2 anos para medicina não é nada. Vamos ver daqui 20 o que vai acontecer com ela.
né? Várias outras coisas que vão surgindo por aí. Então, eu acho que é isso que a gente tem que se conscientizar, que é algo a longo prazo, que é algo para sempre, então que a gente precisa ter um planejamento, que quem tem essa facilidade, ótimo, quem não tem, busca ajuda para fazer um planejamento de como executar, né? E quem tem caso na família de depressão, eu sempre acho interessante, né, ter não precisa um acompanhamento, mas pelo menos uma avaliação para ter uma orientação. Quem tem e tem medo de... Eu tenho muitos casos assim, de ter o filho ter... O que eu posso fazer para o meu filho não ser bipolar? Eu sou bipolar, para o meu filho não ser bipolar. Enfim, então, para essas orientações que ajudam muito e pensar em prevenção, que é o que todos nós acreditamos. Isso aí. Isso. Paulo, Luana. Então, e uma coisa que me chama muito a atenção é que como que eu, enquanto médico, posso oferecer uma ajuda a uma pessoa que me procura, ao meu paciente, numa consulta de 15, 20 minutos. Como que eu vou ter toda essa abordagem física, mental e espiritual numa consulta tão rápida? Não tem como. Por isso que a gente precisa ter um tempo suficiente, várias outras reconsultas, né, para estabelecer uma conexão boa, uma relação médico-paciente boa. Assim eu consigo orientar e ser seguido pelo que eu orientei. Fora isso, não. E torna muito fácil, né? Como a medicina foi vista até hoje, o paciente chega com uma doença, 10, 15 minutos de consulta, sai com um remedinho, como se aquilo fosse resolver o problema. Não vai, é um paliativo. Eu acho que nós todos aqui, né? Eu acho que a nossa missão é realmente de promover a saúde, né? Daquele paciente que entrar ali no consultório, por máximo que às vezes ele esteja num grau de doença, enfim, exacerbado, é a gente entender que a gente está ali para promover o nosso melhor, né, o que a gente pode, o que ele pode no momento, né, dentro das possibilidades desse paciente, o que ele consegue fazer no momento, mas promover a saúde física, mental, espiritual, tentar equilibrar, tentar ajudar. Eu acho que se a gente já consegue ajudar em alguma mudança nesse aspecto, eu acho que a nossa missão já foi cumprida, né? A gente fica, nossa, deu certo. E é isso. Obrigada, doutora, por ter aceitado o convite. Acho que tinha muito assunto aqui pra gente falar, né? Muita coisa boa. Mais uns 3, nossa, acho. com certeza, fácil, porque a gente nem viu o tempo passar. Mas aguardamos os próximos, né? Vamos ter, com certeza. Claro. Obrigada. Obrigada a vocês, adorei e estou à disposição para os próximos. Obrigado, Paula. Bom, agradecer novamente pela serenidade as aulas, né? E a troca de ideias mesmo num momento difícil, né? Que você está passando, poder estar mantendo, né, o nosso podcast. Foi muito bom estar conversando e pedir para quem estiver acompanhando, né, se inscrever no canal, dar o like, compartilhar para passar a mensagem da doutora Paula e também a mensagem sobre saúde mental e nos acompanhar para os próximos episódios do nosso podcast Saúde com Propósito.